Cartilagem é um tecido esbranquiçado que cobre as extremidades dos ossos. Ela funciona como um grande colchão entre nossos ossos, absorvendo uma enorme carga energética durante nossa movimentação. Lesões na cartilagem são uma causa de dor cada vez mais frequente na população, afetando desde adolescentes até idosos. Além da dor, o paciente pode sentir estalos, travamentos e inchaço da articulação. Esses sintomas atrapalham a prática de atividades físicas, levando à obesidade, ao sedentarismo e a outras doenças como artrite e artrose. Vamos saber mais sobre o assunto? Com certeza, a gente recebe agora o ortopedista, a doutora Adriano Leonardi, que já está aqui com muita alegria. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo com a gente. Obrigado. Senta aí pertinho dessa articulação, que você já está acostumado com articulações, né, doutor? Pois é. Apesar da gente ter visto aqui no vídeo que a cartilagem é branquinha, aqui ela está representada por uma camadinha azul, é isso? Na verdade, aqui são os meniscos, né? São amortecedores que eles ajudam na proteção da cartilagem. A cartilagem a gente não vê aí? Não, a cartilagem, ela apareceria aqui como sendo essa parte mais branquinha aqui, assim, ó. Tá. E aqui seriam os meniscos. Aí, conforme a gente for conversando, eu vou explicando. Maravilha. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber de bate-pronto? Muita gente está com dor e tem dor no corpo inteiro. E foi como eu disse, vai dando nome e vai tomando remédio. Quando tem o desgaste da cartilagem e aí começam essas dores e provocam essas doenças, artrite, artrose, etc., tem jeito? Tem conserto para isso? Então, uma coisa interessante é que antigamente a artrose, né, o desgaste da cartilagem, que é chamado nos Estados Unidos de artrite, era uma coisa considerada de pessoas velhas, pessoas mais velhas. Então, ele era negligenciado pela ciência. Ainda tem médico que fala, essa coisa de idade, deixa pra lá, é coisa de velho mesmo. E o que a gente tem tido hoje são pessoas um pouco mais jovens, né, jovens que eu falo assim, 40, 50, 60 anos, tendo artrose, por secundária a doenças, ou doenças de base autoimunes, ou às vezes cirurgia que fizeram quando eram muito mais novos, e agora tendo a doença. Então, a ciência ela mudou bastante o enfoque sobre a artrose, e a cartilagem, o jeito da gente ver a cartilagem mudou. Então, a gente tem formas hoje da gente ou alterar a evolução da doença, ou a gente fazer com que a cartilagem tenha um certo poder de regeneração. Então, tem muita coisa muito nova, por exemplo, a dieta anti-inflamatória, as infiltrações articulares, atividade física, que era negligenciado. Antigamente, quem tinha artrose era, entre aspas, proibido de fazer esporte. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o esporte ele entra na prescrição do tratamento da doença. Então, tem muita coisa o que fazer hoje e não dá para a pessoa ficar sentindo dor. Porque a pessoa sentindo dor, ela vai começar a piorar todas as outras comorbidades. Então, a pessoa tende a aumentar a pressão arterial, aumenta o risco de infarto, de depressão, a pessoa sedentária tem um risco maior de ter câncer. Então, a gente tem que manter a pessoa ativa. Ou seja, exercício físico sempre. É incrível, mas todo médico que senta aqui traz o mesmo discurso. Exercício físico. É o que eu digo. Gente, é igual tomar banho, igual escovar dente. Não tem como a gente decidir eu quero ou não quero fazer. Tem que entender que é obrigatório. Se a gente tem um corpo, a gente vai ter que exercitá-lo. Exatamente. É feito para tudo que a gente tem no nosso corpo que entra em desuso, ele morre, entre aspas, né? Então a gente pega, por exemplo, tem alguns estudos bem interessantes de um grupo de pessoas da mesma idade. Eles comparam sedentários, aquelas pessoas que nunca fizeram nada, e pessoas que correm. Quem corre dentro do limite fisiológico preserva mais a articulação. E quando no conceito de uma pessoa leiga falar, mas se eu for correr eu vou desgastar, se eu for praticar esporte eu vou desgastar mais a articulação. E ao contrário, o esporte ele é condroanabólico, ele libera enzimas anti-inflamatórias que entram de uma certa forma na regeneração da cartilagem. Então, como além de ortopedista, eu sou médico do esporte também, eu entro muito na prescrição de esporte. E a prescrição, para quem já tem artrose, ela tem que ser um pouco individualizada. Não dá para pegar a mesma doença de A, B e C e a gente prescreveu o mesmo esporte. Mas com certeza, né? Até porque quem tem uma artrose, por exemplo, acentuada, nem conseguiria fazer alguns esportes. Exatamente. A gente vê, inclusive, em algumas pessoas na rua, dificuldade de andar, gente que precisa do apoio de uma bengala, não é? Exatamente. Então, essas pessoas que têm dificuldade de andar, que a doença está muito avançada,
Eventualmente, a gente prescreve a gente indica algumas cirurgias, como, por exemplo, a prótese de joelho. A prótese de joelho não é feita para uma pessoa ficar em casa, ela é feita para ela se exercitar, para ela se manter ativa. E hoje em dia existem protocolos de prescrição de esporte para quem faz a prótese de joelho. Ou seja, é para dar qualidade de vida. Exatamente. Né? Então você troca, bota ali a prótese para continuar vivendo e vivendo bem. Agora, tem pessoas que não podem fazer a cirurgia e tem lá um problema nas articulações. Aliás, tem gente que já fez a prótese e agora não pode nem mais trocar a prótese porque não pode mais fazer a cirurgia devido à idade que está avançada. Sim. Pensando nas pessoas que ainda estão com a articulação na qual nasceram, elas podem fazer o quê? Se não a cirurgia, se elas estão com um estágio muito avançado e com muita dor? Então vamos lá, se é uma pessoa jovem e ela está no estágio inicial e ela tem uma lesão focal na cartilagem, existe hoje uma coisa chamada de engenharia de tecido. Eu saí do Brasil 2 vezes para estudar a engenharia de tecido, são artefatos que a gente coloca de maneira geralmente cirúrgica dentro da articulação, que você consegue regenerar a cartilagem. Então, existem alguns papeizinhos que a gente chama de membrana de colágeno, que quando você coloca na articulação, a célula-tronco da própria pessoa, batendo naquele tecido, ela começa a se transformar em cartilagem. Então, a gente consegue regenerar. Existem outros estudos de célula-tronco no mundo também, que ainda são experimentais, que acho que não vale a pena a gente ficar dizendo muita coisa, mas existem coisas que você pode fazer, por exemplo, infiltração articular. Existem produtos como, por exemplo, o ácido hialurônico, que você infiltra na articulação e ele quebra a reação inflamatória da artrose. Porque a artrose ela não é só o osso com osso, não é só um problema mecânico. Ela é uma doença inflamatória de longo prazo. Então, você quebrando a reação inflamatória, você modifica a evolução da doença. Então, você falou da prótese, o ideal, apesar de eu fazer bastante prótese, eu sou cirurgião de joelho, eu gosto de operar, o ideal é que o paciente não se chegue na prótese, porque chegando na prótese é uma cirurgia que tem alguns riscos, risco de soltura, risco de infecção, risco de ter que trocar e a pessoa às vezes tem uma idade um pouco mais avançada. O ideal é a gente tentar preservar a articulação. Então a gente tem infiltração articular, a gente tem técnicas novas que a gente faz de cirurgia por vídeo, que a gente, por exemplo, resseca bico de papagaio, que a gente consegue melhorar, soltar um pouco mais a patela, jogar cimento biológico na área que está afundando, para a gente conseguir não chegar numa prótese. Então tem muita coisa hoje nova que a ciência trouxe para a gente prolongar essa articulação. É ótimo te ouvir falando isso. E eu sempre fico me colocando muito no lugar das pessoas que estão assistindo a gente e que estão sofrendo. Essas novidades estão acessíveis para a população ou só você, por exemplo, que faz, só um grupo muito pequeno de médico que está por dentro dessas novidades? Na verdade, assim, hoje em dia, qualquer médico que queira se atualizar é muito fácil. Com o celular você consegue se atualizar, então depende muito do colega estudar. O nosso grande problema no Brasil é que a tecnologia que a gente tem fora do Brasil, algumas coisas ainda não chegaram para cá, né? Algumas coisas chegaram, mas é considerado experimental, então a gente fica num limbo para a gente conseguir usar. Mas eu posso dizer assim, existe muita tecnologia já no Brasil que a gente consegue utilizar. Essa membrana de colágeno, por exemplo, a gente já consegue utilizar, sem problema nenhum. Que é essa que você falou que coloca os papeizinhos. Isso, é a engenharia de tecido, que você coloca lá dentro e a gente consegue utilizar num procedimento cirúrgico. Eu faço bastante e a gente tem resultados aí de médio e longo prazo excelentes com o paciente voltando para o esporte. Deixa eu te perguntar, o resultado vem depois de quanto tempo? Porque vai precisar da ação do próprio organismo, né? Tudo que depende do organismo regenerar a cartilagem, primeiro que depende da própria pessoa. Tem pessoas que têm uma genética muito boa de regeneração e tem pessoas que não têm. Aí tem fatores de idade, comorbidade. Então, em geral, pessoa obesa, tabagista, alcoólatra, já tem uma tendência de ter um resultado um pouco pior. Mas pessoas mais jovens, mais ativas, tendem a ter um resultado melhor. E mesmo assim, pode não chegar a 100% do desejado. Em geral, depois de um ano e meio, a gente consegue ter um resultado já muito bom e uma taxa de retorno para o esporte alta para quem faz esse procedimento. Aí fora do Brasil a gente tem algumas coisas um pouco melhores. Eu estava numa feira agora mês passado nos Estados Unidos de algumas coisas novas que possivelmente vão chegar aqui no Brasil dentro de uns 5 anos. Então o prognóstico, eu acredito, para quem tem essas lesões vai ser muito bom nos próximos anos. Que coisa boa, né? Então aquela história de que eu, por exemplo, tenho uma dorzinha no joelho. Aí eu sempre ouço alguém falando assim, é musculação, não pode. Ou então, bicicleta, você pedala, não pode pedalar. Isso tudo é papo furado? Então, o que acontece? Todo mundo que tem alguma doença cartilaginosa, a própria dor ou inchaço faz com que a pessoa perca a massa muscular. A gente chama de inibição artrogênica. Então, a quantidade de neurônio motor, aquele fiozinho que chega naquele músculo, está reduzida. Então,
a pior coisa que a gente pode chegar para uma pessoa que tem uma artrose, uma doença cartilaginosa, é proibir de fazer atividade física. A pior é muito grande. Então, até que na pandemia, as pessoas que ficaram em casa e tinham doença cartilaginosa pioraram demais, né? Teve um boom aí agora, uma segunda pandemia de pessoas com problemas articulares, agravo de problema articular. Então, tem que fazer atividade física. A bicicleta é um dos esportes que eu mais prescrevo, porque a biomecânica do pedal, e sendo muito bem prescrito, ela movimenta a articulação sem impacto, ela lubrifica mais a articulação, ela faz o líquido sinovial circular e a gente consegue dar uma lavada naquela reação inflamatória. Então, quem pedala, quem faz caminhada, quem faz exercício na água, a musculação muito bem prescrita, e tem que tomar cuidado com a prescrição da musculação, que são muitas variantes, eles também têm um efeito muito bom na preservação da cartilagem. Maravilha. Aí eu tô pensando que você já tá cheia de dúvidas, quer mandar a sua questão, ou já mandou e quer esse tempo para o doutor Adriano Leonardi responder. Segura aí, porque ele vai responder sim, tá? Deixa eu ver se a produção já pode colocar aqui no vídeo wall, que aí a gente já começa com as perguntas, né? Pra gente já ouvir as respostas. Eu gosto sempre de lembrar que a dúvida de um sempre ajuda o outro. Então vamos ficar atento aí, porque somos parecidos. Se não tá com a dor hoje, ainda bem, mas vai saber se um dia você não vai ter ou não vai precisar ajudar alguém. O Carlos Alexandre diz o seguinte: tenho desgaste da cartilagem na cabeça do fêmur direito, o qual gera dor quando pratico esportes de impacto, como futebol. Como não quero colocar prótese, pergunto se existe tratamento para amenizar o quadro sem cirurgia, doutor. Então, Carlos, o que é importante a gente ver aí? Primeiro, precisa ver se realmente a articulação está desgastada. Se ela estiver desgastada, tem que ver o ponto da lesão. Se for uma lesão focal, é possível usar alguma engenharia de tecido, como por exemplo a membrana de colágeno, para tentar preservar essa articulação. Se realmente já tiver indicação de prótese, a infiltração articular, por exemplo, com ácido hialurônico ou com alguns ortobiológicos que estão em estudo ainda, tem um poder de inibição de dor muito grande. Então, eu tenho pacientes com indicação de prótese que a gente consegue infiltrar uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, e ele consegue ter uma vida praticamente normal e consegue eventualmente voltar para o esporte. Então, é uma alternativa. Agora, o que acontece? Se chegar um momento em que qualquer coisa que está sendo feito está tendo efeito paliativo, e esse efeito paliativo está durando muito pouco tempo, aí vale a pena pensar na prótese e pensar na preservação dessa prótese, independente da idade, ou seja, fazer uma atividade física cíclica sem impacto que preserva essa prótese. A atividade física também ajuda a preservar a prótese? Ajuda, porque a prótese ela é feita metal entrando em contato com o osso. Se o osso está fraquinho, tal que a gente chama de osteopênico, ou seja, massa óssea ruim, ela tende a soltar. Então, fez a prótese é para fazer atividade física. Olha que importante. Uma prótese normalmente dura quantos anos? Se ela for bem feita, uma prótese de última geração, sendo muito bem feita e bem reabilitada, e o paciente emagrecer e fizer atividade física, uma média de 20 a 30 anos. É bastante tempo, né? É. Mas a gente não pode pensar assim, tá, é muito tempo. Aí tem gente que tá lá com os 40, fala 30 anos, com 70. Tem que pensar direitinho, né? O bom é preservar. Sem Não dúvida pode nenhuma. bagunçar. Obrigada, Carlos, pela sua participação. A Eduarda Rosa quer saber o seguinte: meu filho de 9 anos está com as cartilagens fechando e apresentando idade óssea de 13 anos. O que posso fazer, já que os exames hormonais dele estão todos corretos? Então, na verdade, ela está falando de outro tipo de cartilagem, que é a cartilagem de crescimento, que a gente chama de fise. Fise, em latim, significa crescimento. Então, pode ser que a criança esteja entrando numa puberdade precoce. O principal aí é procurar um endocrinologista para acompanhar essa puberdade, para ver se é possível reverter isso ainda. E se a pessoa realmente estiver fechando cartilagem de crescimento, né? Não é cartilagem articular, estiver fechando a fise e for ficar em baixa estatura, em geral, na vida adulta, a gente faz um negócio chamado de alongamento ósseo estético. Então, é feito aquela fixador externo e o osso cresce em comprimento. Isso está sendo bastante estudado e está sendo feito cada vez mais e a pessoa ganha estatura. Então, o que eu aconselharia para essa mãe é procurar imediatamente o endócrino para ver se é possível reverter esse quadro de fechamento precoce da cartilagem de crescimento. Não pode esperar, porque é rápido. Eu tive esse problema com os meus filhos e a gente teve que agir rápido. E se perder a janelinha ali de ação, a gente perde essa possibilidade. Agora, você falou de uma coisa interessante. Ontem a gente estava almoçando aqui a produção e falando sobre essa possibilidade dessa cirurgia que faz Alongamento. o alongamento. Isso é muito doloroso, não é? Ele é doloroso, ele é um pouco controverso porque a gente está mexendo com a estética, né? Então, às vezes, a pessoa tem um problema estético, não tem dor. O alongamento ósseo ele é usado, por exemplo, uma pessoa
que nasceu uma perna, cresceu muito mais do que a outra, 3 a 4 centímetros, ou sofreu um acidente de moto ou de carro e perdeu massa óssea, e aí ficou realmente com encurtamento, aí a gente indica o alongamento ósseo. O alongamento ósseo estético ele ainda é um pouco controverso, porque às vezes a pessoa pode ganhar estatura, mas esteticamente pode não ficar tão legal, porque ela passa por uma cirurgia e ela pode ter dor pós-operatória. Então ela troca um problema estético por uma dor. Então a gente tem um certo cuidado na hora de indicar isso daí. Perfeito. Obrigada, Eduarda. A próxima pergunta na tela é da Norma Luci. Ela diz, tenho 52 anos e artrose no joelho. Fiz cirurgia, mas continuo com dores atrás do joelho. Fiz a cirurgia há 5 meses. O que fazer em relação à dor? Então, Norma, é difícil responder porque tem que saber exatamente que cirurgia foi feita, né? Existem as indicações, imaginando que tenha sido feita uma prótese de joelho, por exemplo, a dor pós-operatória de uma prótese ela é multifatorial. A pessoa pode ter dor, às vezes, por causa de uma formação de cicatriz interarticular, ou às vezes por aderências, ou às vezes a prótese pode não estar bem posicionada. Precisa ver exatamente o que foi feito. Agora, existem alguns casos em que a pessoa faz uma cirurgia e está tudo correto, está tudo ok, tudo perfeito, não tem por que a pessoa está tendo dor. E a gente sabe hoje, quem estuda, hoje em dia a dor ela é uma especialidade ortopédica também. Não é minha especialidade, eu mexo com medicina do esporte. Mas a gente sabe que a pessoa, quando ela sente muita dor e passa 3 meses, mais de 3 meses sentindo dor, ela entra na classe que a gente chama de dor crônica. Então, o cérebro começa a interpretar a dor de uma maneira exacerbada. E hoje em dia a gente tem procedimentos que a gente faz, tanto no consultório quanto em centro cirúrgico, para a gente resetar a dor, igual um computador que está dando problema, você reseta o computador e quando a pessoa volta a ter uma dor mais fisiológica, ela tem uma sensação menor de dor. Então precisa ver se realmente não tem indicação desse procedimento. Perfeito. Depois de uma cirurgia de joelho, é importante fazer fisioterapia, né? Se a musculatura continuar fraca, ela vai continuar tendo dor, né? Então, como eu falei, geralmente a pessoa ela já tem uma musculatura ruim pré-operatoriamente. Ela é operada. Se ela não fizer uma fisioterapia de maneira correta, e aqui eu abro aspas, né? Abro parênteses. A melhor fisioterapia do mundo é a brasileira, tá? É mesmo? Olha que bom a gente ouvir isso. Ela é orgulho nacional. Os colegas fisioterapeutas aqui que eu indico, eu não opero ninguém sem indicar para determinado fisioterapeuta. A forma, inclusive, tem fisioterapeutas brasileiros que modificaram a forma, por exemplo, de você reabilitar um ligamento cruzado anterior de maneira mundial. São respeitados mundialmente. Tem nomes aqui brasileiros que são, assim, espetaculares. Se a pessoa não fizer uma fisioterapia correta de maneira pós-operatória, com uma boa ativação muscular, um bom trabalho de fortalecimento, pegar um treinador, um educador físico que entenda de artrose, que entenda de lesão, ela pode ficar com disfunção do joelho. O joelho é uma articulação que depende muito da função da musculatura e aí ter dores por disfunção de joelho. Às vezes a dor dela não é a mesma pré-operatoriamente, mas ela mantém dor pós-operatória. Perfeito. Eu estou falando isso até porque, Norma, você com 52 anos, está como eu, que tenho 52 anos, aí a gente está aí entrando na menopausa. Se você teve artrose, talvez não fizesse atividade física, aí continua com o mesmo estilo de vida, não dá. Tem que fazer atividade física e se não fez uma boa fisioterapia, dá tempo ainda de corrigir essa dor, né? Sempre dá tempo, não tem artrose nenhuma que não possa ser tratada. Maravilha. Muito obrigada, Norma. A próxima é da Leonora. Fiz um raio-x no joelho e deu redução dos compartimentos articulares tibiomio-femoral. Posso fazer exercício físico? Então, possivelmente ela esteja tendo agora um estágio inicial de artrose. Precisa avaliar direitinho. Se for uma artrose não cirúrgica, ela tem que fazer. Só que a prescrição de atividade física ela tem que ser muito bem feita. Tem que passar no médico, o médico tem que ter uma equipe multidisciplinar do lado dele, de fisioterapeutas e de treinadores. Ele vai fazer uma prescrição, lembrando que fazer exercício físico nunca quando a pessoa tem dor. O primeiro objetivo é tirar a dor do paciente com fisioterapia, com medicação ou com infiltração articular. O paciente melhorando o score de dor dele, ele vai para o treinamento, esse treinamento tem que ser adaptado e devagarzinho ela vai progredindo até que ela consiga eventualmente até migrar e praticar outro esporte, como a corrida ou musculação, o que ela quiser. Joia. Obrigada, Leonora. Próxima pergunta. Que bom que vocês participam do programa. Obrigada. A Natália, ela pergunta, quem tem osteoartrite pode fazer danças como hip hop, funk e samba? Ótima pergunta, excelente pergunta. Então vamos lá. Quem tem artrose ou quem tem artrite vai sempre ter um pouco de dor e vai ter um pouco de inibição da musculatura.
Novamente, a gente tira a dor, o principal objetivo é tirar a dor, depois a gente entra com o processo de reabilitação, a fisioterapia vai melhorando não só o volume muscular, mas ele vai melhorando o padrão da contração muscular, a gente chama isso em medicina esportiva de qualidade de contração muscular. Depois ela tem que entrar num treinamento funcional, esse treinamento tem que ser direcionado para aquele esporte que a pessoa quer fazer, no caso ela quer dançar, então ela precisa se preparar para a dança. E hoje em dia a gente tem um conceito muito forte, o Brasil é o país do futebol, então a gente vê os atletas de futebol no nosso dia a dia se preparando para o futebol. Todo atleta tem que se preparar para o esporte que quer fazer, porque senão ele vai ter um índice muito grande de lesão. Então, se a pessoa quer dançar, ela tem que se preparar para a dança. Não é só ir lá e dançar. Ela tem que fazer um treinamento funcional direcionado para a dança. Quer jogar tênis? Se prepara para o tênis. Quer fazer corrida de rua? Tem que se preparar para a corrida de rua. Acho que respondi aí. Perfeito. É tão importante isso, que a gente não tem essa cultura, né? Sim. A gente vê ali, gosta de jogar futebol, vê um campo, fala, já bota lá seus tênis, sua chuteira e já vai e sai de lá machucado. Parece eu quando machuquei aqui meu tornozelo, jogando beach tênis, nem aqueci, já entrei lá com sede e me machuquei, tá vendo? Agora você falou em futebol, deixa eu dar um recado aqui para todo mundo que está assistindo a nossa programação. Para você que gosta de futebol, a gente sabe que esporte é saúde, né? Além de saúde também é entretenimento, é cultura. E olha, nós todos assistindo, mamães, vovós, a gente está sempre preocupado com o caminho dos nossos filhos. Será que eles vão seguir no esporte? Será que eles vão ajudar as pessoas? O que é que eles vão fazer? Quantas histórias a gente vê que o esporte ajuda a fazer de forma bonita, né? Muitas famílias são transformadas através do esporte. A Rede Vida agora transmite a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E hoje você acompanha na tela da Rede Vida mais um jogo. Olha, a gente vai acompanhar, dá uma olhadinha nessa chamada, vai lá. A Copinha começou com tudo no canal da família. É quase tudo. Só faltou o tão desejado gol. Mas nesta quarta, às 15 para as 10 da noite, tem mais. E a esperança é de muitos gols com os meninos do Tricolor Paulista. São Paulo e Porto Velho. É nesta quarta, 15 para as 10 da noite, aqui no canal da Copinha. Muito bem, a gente continua, então, lembrando que hoje você já viu que tem jogo bom. Nessa sexta a gente transmite Corinthians e Araraquara. Gente, às 9h45, não perca, já compartilha com seus filhos, com seus netos, avisa pra turma. É legal, você que tem aquela influência boa nas redes sociais, avisa. Quanto mais gente estiver assistindo, melhor, tá bom? É isso mesmo. Vamos voltar aqui para as perguntas. A doutora Adriana está trazendo tanta novidade para a gente e eu fico muito feliz de ver um médico que não se cansa de estudar, né? Essa é uma profissão que eu falo sempre para quem me pergunta, o que você acha de medicina? Se você quer se envolver de verdade, porque é um ofício, né? A medicina é um sacerdócio. A gente tem que estudar porque eu me formei, eu tenho 25 anos de formado e já mudou completamente. O que era protocolo antigamente já mudou completamente, então tem que estudar e tem que, principalmente, sair do Brasil para conhecer tecnologias novas. Tem evolução o tempo todo. A Késia pergunta, a dor da condropatia pode irradiar para as pernas e pés? Pode irradiar, mas tem que tomar um pouco de cuidado, que essa dor pode ser por causa do ciático ou pode ser por causa, por exemplo, de encarceramento nervoso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma dor no joelho, mas pode estar tendo um pinçamento do nervo safeno, por exemplo, ela pode irradiar para a perna. Então, muito cuidado com o diagnóstico. Fazer diagnóstico não é exame de imagem, diagnóstico é exame físico do médico, sempre. O médico botando a mão, examinando bonitinho e pedindo exames para complementar o diagnóstico dele. Perfeito. Obrigada, Késia. A próxima é da Socorro. Tenho artrose no pescoço. Existe cirurgia para corrigir isso? A cirurgia de coluna é um pouco fora da minha área de atuação, mas existe sim. Tem muita coisa nova. Antigamente se fazia aquela cirurgia que chama artrodese, que você trava a articulação. A artrodese ela tem um resultado bom precoce, mas resultado ruim a longo prazo. Hoje em dia entrou a chamada prótese de disco, né? Então você troca aquela almofadinha que chama disco intervertebral e coloca a prótese. E entrou agora também os chamados bloqueios radiculares. Então o médico leva para o centro cirúrgico, coloca um raio-x, roda um pouco o paciente aqui para o lado e entra com uma agulhinha para fazer o bloqueio nervoso daquela região que está causando dor. Então tem muita coisa nova que geralmente quem faz é cirurgião de coluna.
Joia. Obrigada, Socorro. Boa sorte para você. A Thaís, tenho artrose e artrite, devo usar cloreto de magnésio ou magnésio de malato porque os médicos não prescrevem? Então, essa é uma pergunta excelente, porque ela toca numa coisa que eu bato muito no meu canal do YouTube, que é a famosa evidência científica. Então, para todo tratamento tem uma evidência científica. Então, não adianta nada eu criar um remédio para pressão alta, por exemplo, se eu não fizer todos os testes e comparar com o placebo e colocar no mercado. E mesmo assim, pode ser que seja retirado. Então, quando a gente vai falar de tratamento de artrose, a gente tem como se fosse um bolo de casamento. A base é alimentação, perder peso, atividade física, a gente tem algumas intervenções médicas e no ápice do bolo tem isso que ela citou aqui, que é chamado de nutracêutico, né? São remédios que você toma que talvez venha a melhorar alguma coisa na articulação. Não existe evidência científica de que nenhum medicamento tenha efeito sobre a articulação. 30% das pessoas que tomam algum remédio referem melhoria de sintomas, mas a ciência não sabe dizer se aquilo é placebo ou não. Isso eu falo de estudos sérios, estudos de evidência científica número 1. Eu prescrevo essa medicação no consultório? Eventualmente eu prescrevo. Para quem que eu prescrevo? Para você, por exemplo, chegar para mim e falar assim, eu já tomo e me sinto bem. Eu não vou mexer nisso. Você se sente bem com cloreto de magnésio? Perfeito, vou manter teu tratamento, eu vou continuar prescrevendo. Ou uma pessoa que tem indicação de um tratamento cirúrgico que quer esgotar todas as possibilidades de não ser operado. Aí perfeito, eu posso prescrever e a gente faz o acompanhamento. Só que a pessoa tem que estar ciente de que aquilo lá pode não funcionar. O que é abominável é tratar uma pessoa exclusivamente com esse tipo de medicação, porque a longo prazo é muito tempo, muito dinheiro despendido e tem efeitos colaterais. O magnésio, por exemplo, pode intoxicar se a pessoa não souber tomar, se ela estiver fazendo automedicação, e ela pode ter sérios problemas, inclusive em casos extremos de parada cardíaca e morte por intoxicação do magnésio. Então, muito cuidado com esse tipo de medicação. Condroitina, glucosamina, lá em casa o povo vive tomando isso, porque eles gostam de jogar futebol, vivem com problema no joelho. Isso também é nutracêutico, também. Sem comprovação científica. Também. Esse foi um dos primeiras medicações a entrar no mercado, ele é considerado suplemento, né? E o que é interessante é o seguinte, se você vai para os Estados Unidos e para a Europa, você vai em qualquer farmácia, tem muito no balcão, muito, né? Com MSM, com magnésio, vitamina D, etc. Mas as sociedades internacionais, se você entrar na Sociedade Americana de Cirurgiões Ortopédicos ou na Sociedade Internacional de Estudo da Osteoartrite, todos contraindicam fortemente por baixa evidência científica e por efeitos colaterais. Então, eu particularmente não prescrevo. Prescrevo para aquela pessoa que quer tomar, que acredita naquilo que já toma. Quais seriam os efeitos colaterais desses dois? Por exemplo, a glicosamina pode aumentar o açúcar no sangue, pode causar diabetes em pessoas que têm intolerância à glicose, pode inchar, pode aumentar peso. Tem casos de pessoas que já tomaram, tiveram crise hipertensiva. Por esse motivo, eu costumo não prescrever. Muito bom. Como é bom! Vou falar o seguinte, cola nesse médico. O doutor Adriano tem um canal no YouTube, ele vai te ajudar com muitas informações. A gente vai continuar, acho que com perguntas, ainda tem um tempinho, mas deixa eu só já te passar. É Adriano Leonardi, tá bom? Pode seguir lá. Volta aqui, pelo menos mais uma minha. Vai? Da Maria, vamos lá. Estou operado da cabeça do fêmur. Eu quebrei com um tombo, fiz exame, deu osteoporose. Posso fazer hidroginástica? Excelente pergunta. Ela provavelmente deve ter feito um raio-x ou uma densitometria e deve ter dado baixa massa óssea. Quando a pessoa tem baixa massa óssea, né, chamada de osteopenia, em casos mais graves, osteoporose, exercício físico na água pode ser feito se a pessoa tiver artrose, mas para a gente combater diretamente com o esporte, o principal exercício é musculação, exercício fora da água. Exercício dentro da água, ele não combate osteoporose ou osteopenia. Então, a gente tem que dar pancada no osso para que a gente tenha uma resposta metabólica e a gente tenha a formação de matriz extracelular óssea. Então, é importante musculação. Ou seja, quer fazer hidroginástica? Não tem problema nenhum, mas tem que fazer musculação. Eu digo que musculação é remédio para um monte de coisa. Aliás, exercício físico é fundamental. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu quero que você aprenda cada vez mais. Já indiquei, Dr. Adriano Leonardi no Instagram. Tem o site também, adrianoleonardi.com.br. No YouTube é só colocar Adriano Leonardi que te acha? Me acha lá também o @dr.adrianoleonardi. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Volte mais vezes para a gente continuar aprendendo bastante com você, Muito obrigado, viu? Foi uma alegria. Obrigada.